Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Abad, sou geógrafa, professora, mestranda no programa de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade e apresentadora desse podcast. Esse é o Fótons e Folhas, um podcast de divulgação científica que tem como objetivo tratar sobre permacultura, energia e políticas públicas. Então, vamos lá? Antes de começar, eu gostaria de explicar para vocês que esse podcast vai narrar uma história. A história do encontro de duas mentes, dois mundos, numa época de grandes mudanças mundiais, sobre a visão da natureza e sua relação com o ser humano. Era 1974. David Holmgren conhece Bill Mollison e, após um período de trabalho intenso, em 1978, juntos publicam o livro Permaculture One. E aqui é o começo de nossa estrada. Era a década de 1970 e desde a Revolução Industrial até então, o mundo desconhecia ou não acreditava na finitude dos recursos naturais. O petróleo era abundante e barato. Os setores industrial e agropecuário só produziam pensando em crescer, crescer, crescer. Que maravilha econômica! Poluição, o que era isso mesmo? Não, nenhuma relação com a produção em larga escala. E a Revolução Verde? Só desenvolvimento e prosperidade. E uns pequenos probleminhas sem importância, como desertificação do solo e morte de abelhas. Não dá nada. No mundo todo. Mudar não é fácil. Se atualmente as pessoas têm dificuldade com mudanças, como reaproveitar a água da chuva ou usar os resíduos orgânicos para a compostagem, por exemplo, imaginem naquele cenário da década de 1970. Por isso, a escassez repentina de combustíveis... Boa noite. A crise do petróleo afeta todo o país. As filas nos postos de gasolina são quilométricas. Se possível, deixe seu veículo em casa e só use em caso de emergência. A famosa crise do petróleo foi um ponto de virada. Isso fez o mundo perceber sua dependência de uma só fonte de energia e que, um dia, ela teria fim. Paralelamente, marcos como a Conferência de Estocolmo, a primeira focada na preservação ambiental, o livro Primavera Silenciosa, que alertava sobre os perigos dos pesticidas, e o relatório do Clube de Roma, que falava sobre limites ao crescimento, evidenciaram a necessidade de transformação. Naquela época, havia um sentimento de que o ser humano podia fazer o que quisesse com a natureza, sem consequências. Hoje sabemos que não é bem assim, né? Então, em meio a tudo isso, lá na Austrália, David Holmgren estava em seu primeiro ano de faculdade de design ambiental e tinha um forte interesse em ecologia, agricultura e paisagismo. Mas não conseguia enxergar claramente como essas áreas se conectavam. Durante um seminário, ele foi impactado pelos comentários de uma pessoa que abordava os problemas por diferentes perspectivas e sugeria soluções práticas. Era o Bill Mollison. Após o seminário, os dois conversaram e, ao saber dos interesses de David, Bill questionou. Se na maioria dos lugares do planeta a natureza cria uma floresta, por que nossa agricultura não se parece ou funciona como uma? Por que nossa agricultura é composta de plantas que crescem e morrem no prazo de um ano? Na natureza existe a diversidade. David percebeu, então, que havia conexão entre suas áreas de interesse, que seria possível se inspirar em como a natureza projeta as coisas. Esse primeiro encontro deu início à parceria entre Bill Mollison e David Holmgren, que resultou no livro precursor da permacultura, o Permaculture One, aquele que já falamos no início, lembra? Então, essas ideias eram parte de iniciativas da época.
como a criação do Dia da Terra, 22 de abril, que começou quando os americanos realizaram um grande protesto pedindo o combate à poluição, e a fundação do Greenpeace. Você lembra de já ter visto na TV um grupo de pessoas indo de barco protestar em petroleiras ou se acorrentando em árvores que seriam cortadas para alguma construção? São eles. Essas imagens me vêm à mente quando penso no Greenpeace. Então, essas iniciativas faziam parte da nova cultura e informação no mundo. Da década de 1970 em diante, as pessoas descobriram, que os recursos naturais são finitos e que nosso estilo de vida, tipo nuvem de gafanhotos, talvez precisasse mudar para a nossa própria sobrevivência. Por isso é que começaram a surgir ações em prol da sustentabilidade. Algumas sérias e outras, digamos que de lá para cá, o marketing ganhou muito dinheiro. Muitas empresas investiram em cada campanha publicitária super criativa, fotos lindíssimas, de funcionários abraçando plantas, construtoras plantando 3 ou 4 mudinhas em volta de prédios gigantes à beira-mar, tudo muito fofo. Será que limites ao crescimento têm relação com as blusinhas e cia da Black Friday? Claro que não, né? As mudanças climáticas que vemos hoje em dia, o aumento de enchentes, secas, furacões e temperaturas malucas, não são coincidência. São anos de produção e consumo desenfreado cobrando a conta. São anos considerando a natureza como um recurso e, pior ainda, infinito. Se não produzirmos de forma sustentável, respeitando o seu ritmo, sim, a natureza também tem ação sobre as coisas, a tendência é só piorar. Aí, se você perguntar, mas como produzir de forma sustentável? Uma das alternativas sérias que mencionamos anteriormente é justamente a permacultura. E o que é isso mesmo? Bom, basicamente, a permacultura é um sistema resistente, duradouro, que dá suporte à existência humana, como uma agricultura permanente. Como assim? Então, ela resgata diversos saberes ancestrais que sempre souberam produzir em harmonia com a natureza e combina essas técnicas com as inovações científicas e tecnológicas de hoje. A ideia central da permacultura é planejar e organizar tudo que existe em um local imitando os padrões naturais, aquilo que a própria natureza já faz por ali. Isso tem até um nome, desenho da paisagem. E qual o objetivo disso? Produzir, morar, viver em equilíbrio com a natureza, porque, no final das contas, somos parte dela. E o que David Holmgren e o Bill Mollison têm a ver com a permacultura? Acho que eu já dei alguns spoilers antes, né? Lembra do livro Permaculture One? Então, foi ali, com esse livro, o começo dela. Sim, você ouviu bem. Somos parte da natureza. Por mais que, às vezes, nos esqueçamos disso, esse entendimento é correto e importante. Sabe por quê? Porque, a partir dele, deixamos de ser nós aqui e eles lá, sabe? Porque entendemos que tudo é uma coisa só, que humanos e não humanos são interdependentes e que não faz sentido separar o que é considerado cultural, isso é, aquilo que é produzido pelo homem, do considerado natural, ou seja, aquilo que não tem interferência humana. Dito de outro modo, esse entendimento nos ajuda a compreender que não há cultura de um lado e natureza do outro, e sim híbridos de naturezas e culturas, enfim, naturezas, culturas. Mas isso é assunto para um podcast inteirinho. Se alguém se animar a produzi-lo, me avise, eu certamente seria uma ouvinte assídua. E sabe quem tem participado de alguns podcasts? O David Holmgren. Em uma entrevista em um podcast disponível no YouTube, que vou deixar o link na descrição, ele contou que a permacultura não é mais só sobre agricultura, habitação, ecologia e etc. Hoje em dia ela também envolve interações humanas, não é só sobre plantar e construir ecologicamente, também é sobre como a gente se relaciona. Ele explicou também que, embora seja coautor do conceito de permacultura, seria Bill, o pai do movimento da permacultura. Então,
Conforme explicam no site permacultura.ufsc.br, nos dias atuais, a permacultura transpassa desde a compreensão da ecologia, da leitura da paisagem, do reconhecimento de padrões naturais, do uso de energias, do bem manejar os recursos naturais, com o intuito de planejar e criar ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. Permacultura é considerada uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis, que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor, que congrega o saber científico com o tradicional popular e visa, é claro, a nossa permanência como espécie na Terra. As 3 éticas são como ideias raízes de onde cresce todo o restante. Dessa forma, 1. Cuidar da terra, que é cuidar do planeta, da natureza, mantê-lo saudável. 2. Cuidar das pessoas, que é cuidar de nós e dos outros, ter empatia, fazer amizade com os vizinhos, criar uma rede de apoio mútuo. 3. Cuidar do futuro, ou partilha justa, que é garantir qualidade de vida para todos, agora e no futuro. Preservar florestas nativas, proteger nascentes, cuidar das reservas de água e até devolver para a terra o que é dela, tipo fazendo compostagem. É sobre consumir somente o necessário, também respeitar o ciclo natural, cuidar hoje para sempre existir amanhã. E para orientar o planejamento na prática, temos os 12 princípios. Cada um deles nos ajuda a refletir sobre um determinado aspecto da nossa interação com o meio ambiente e dá sugestões de ação. Eles são: 1. Observe e interaja. O primeiro passo. 2. Capte e armazene energias. O que é super importante. 3. Obtenha rendimento. É preciso no nosso mundo atual, né? 4. Pratique a autorregulação e aceite retornos, feedbacks. Humildade para aprender com os erros. 5. Use e valorize os serviços e recursos renováveis. Sempre. 6. Não produza desperdícios. Básico. 7. Planeje a partir de padrões para os detalhes. Imitando a natureza para planejar. 8. Integre em vez de segregar. Na natureza, as coisas são misturadas. 9. Use soluções pequenas e lentas. Passo a passo. 10. Valorize a diversidade. Variedade traz diferentes propriedades. 11. Aproveite as bordas e elementos marginais. Encontro de energias. 12. Seja criativo e responda às mudanças. Estar pronto para o que der e vier. Legal, né? Agora que já conhecemos informações importantes sobre a permacultura, vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como foi a vida do Mollison do Holmgren. Afinal, conhecer suas trajetórias nos ajuda a entender melhor os elementos que formaram a permacultura. É que tudo que a gente vive, o lugar onde estamos, a natureza ao redor, as experiências, aquilo que aprendemos a chamar de cultura, tudo isso vai moldando a gente. E, consequentemente, o que a gente cria. E não foi diferente para eles. Bill Mollison faleceu em 2016, mas teve uma vida bastante agitada, uma aventura. Nascido na Tasmânia em 1928, ele largou a escola aos 15 anos para trabalhar na padaria da família e passou por várias profissões: pescador de tubarões, marinheiro, silvicultor, funcionário do Departamento de Vida Selvagem. E foi nesse contato com a natureza que as ideias da permacultura começaram a tomar forma. Só depois de tudo isso, ele se formou em biogeografia e virou professor de psicologia ambiental. Bill era um naturalista. Sua vivência prática e ampla visão do mundo moldaram sua forma, muitas vezes peculiar, de ver as coisas. Já David Holmgren, que nasceu em 1955 em Fremantle, no oeste da Austrália, teve uma trajetória diferente. Sempre foi um excelente aluno, mas seu comportamento questionador o impediu de se formar com honras, tanto que, antes de ingressar na faculdade, embarcou em uma longa viagem de carona pela Austrália.
Criado em um ambiente que valorizava o pensamento crítico, foi muito influenciado por seus pais, que eram donos de uma livraria e ativistas nos anos de 1960 e 70, protestando contra a Guerra do Vietnã e outras causas. Por isso, desde cedo, ele teve contato com leituras como o Relatório do Clube de Roma e com os trabalhos de H.T. Odum, nos quais o autor discutia os fluxos de energia nos ecossistemas e na sociedade, leituras que posteriormente ajudaram na formulação das ideias da permacultura. E sim, energia não é só eletricidade. Existem várias formas e fontes. Vamos fazer um exercício. Feche os olhos e imagine você andando de bicicleta. Ao fazer isso, andar de bicicleta, o seu corpo transforma a energia dos alimentos que você comeu em movimento. A energia que usamos para movimentar a bicicleta é energia química, que se transforma em energia cinética. Pois é, igualzinho aquele professor tentava te explicar lá na escola. Energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, colocar as coisas em movimento. Imaginou? Em seus livros, H.T. Odum fala sobre como a energia flui de um organismo para o outro. Interessante, né? A energia que usamos para viver ou movimentar uma bicicleta vai passando na cadeia alimentar. Ela passa do sol, solo e da água para o arroz e feijão, por exemplo, que passa para nós e, quando morremos, volta para o solo. Algumas perdas acontecem nesse processo, mas os ecossistemas sempre buscam aproveitar ao máximo, criando ciclos que reduzem desperdícios e deixando tudo mais eficiente, porque no fim é questão de sobrevivência. Por isso que H.T. Odum sugere que sociedades humanas poderiam aprender com os ecossistemas e imitar esses processos, isto é, para a gente ser eficiente também. E o que é eficiência energética? Eficiência energética é o uso racional da energia, visando obter o máximo de serviços ou produtos com o menor consumo possível. Isso envolve o uso de tecnologias e práticas que reduzem desperdícios, otimização de equipamentos e processos, promoção de educação sobre o uso eficiente da energia, além de estimular práticas sustentáveis, como o reuso e reciclagem. Basicamente, é fazer a mesma quantidade ou mais, gastando menos energia, o famoso evitar o desperdício. E como ter eficiência energética na permacultura? Fazendo o desenho da paisagem, que é o planejamento do local, das atividades que serão realizadas ali, observando o que a natureza já faz naquele local para encaixar o que o ser humano vai precisar para morar ali. A ideia é encaixar o que a gente precisa sem estragar o que já estava por lá. Depois disso, as áreas são organizadas em zonas. As que a gente usa toda hora ficam pertinho e as que quase nunca visitamos vão lá para o fundo, desse jeito. Zona 0, centro da atividade, casa. Zona 1, arredores, casa, quintal, horta, viveiros de animais. Zona 2, legumes maiores, pomares, composteira. Zona 3, pomares maiores, pastagem alta, tanques de peixes. Zona 4, agrofloresta, colheitas selvagens, retirada de lenha. Zona 5, APP, floresta com animais silvestres. A ideia é planejar a propriedade para otimizar o uso de todas as energias, e isso inclui a nossa, colocando uma atividade perto da seguinte. Tornamos os processos mais eficientes. Com o tempo, a própria natureza nos auxilia, porque nesse desenho cada zona interage e colabora com as vizinhas, criando um ciclo de apoio mútuo. As plantas, por exemplo, se ajudam. Uma pode fornecer sombra para outra que precisa, ou ajudar a equilibrar os nutrientes do solo, ou no controle das pragas. Sabe de uma coisa bem legal? Hoje, algumas ideias da permacultura, como a produção orgânica e as agroflorestas, já estão até em políticas públicas da área da educação ambiental ou de apoio à agricultura familiar no contexto brasileiro. Por essa, será que o Bill e o David esperavam? Será que pensaram que suas ideias ganhariam um mundo assim? Mas o que são políticas públicas mesmo? Políticas públicas são ações
planos e programas realizados em especial pelo Estado, por meio das leis para o enfrentamento de problemas públicos diversos. Elas visam garantir os direitos previstos na Constituição, promovendo o bem-estar da população de forma inclusiva e igualitária. Ou seja, políticas públicas são ações do governo, como um processo, com etapas e regras para organizar como as coisas serão feitas e garantir os direitos de toda a população. Elas abrangem diversas áreas, como a educação, por exemplo, ProUni, regulação, como Código de Trânsito, meio ambiente, combate ao desmatamento, assistência social, Bolsa Família, saúde, SUS, entre outras. Por isso, a sua criação envolve uma boa pesquisa e intenso debate. E como ajudar a implementar as políticas públicas? Bom, a educação é um caminho. Pelo menos é isso que algumas políticas públicas e pesquisas têm indicado, e é nisso que eu acredito. Mas não é só a educação escolar que pode contribuir nesse sentido. Iniciativas de divulgação científica, que é uma forma de educação não escolar, e também de dar retorno à sociedade sobre o que está sendo pesquisado, também têm se mostrado potentes para isso. Vale lembrar que uma forma bem conhecida de realizar a divulgação científica hoje em dia é com o uso de podcasts, como esse daqui. Fótons e Folhas, um podcast de divulgação científica. Engraçado, fui buscar na internet e achei uns podcasts sobre permacultura, outros sobre políticas públicas e mais alguns sobre eficiência energética, mas cada um no seu canto, falando de um tema só. Um que misturasse tudo, não achei. Pois bem, agora tem, tá aqui, de nada. E olha, mesmo não sendo podcast, já existem algumas iniciativas brasileiras que misturam esses temas. Dá uma olhada nessas duas mais recentes aqui. Em 2022, a empresa pública Portos do Paraná implementou os princípios da permacultura em 15 comunidades de Paranaguá e Antonina, aqui no estado do Paraná, através de seu programa de educação ambiental. Sabe que a iniciativa teve boa aceitação? Porque muitas das práticas sustentáveis já eram adotadas por ali. Sabemos que o intuito da empresa é cumprir legislação ambiental, porque os portos poluem muito. Então, tem que realizar ações compensatórias, mas tudo bem, vale a iniciativa. E em 2024, numa entrevista para uma revista digital, Evelyn, que é educadora ambiental e permacultora, explicou: políticas públicas que levem a permacultura para espaços educacionais e culturais nas periferias podem trazer grandes benefícios. A permacultura deveria ter vindo principalmente para a periferia, porque ela gera soluções que melhoram a nossa qualidade de vida e melhoram as nossas relações. Ela contou que a sede do coletivo Rizoma, onde ela atua, em São Paulo, foi toda construída com técnicas de bioconstrução. Ela explica que a permacultura ajuda a melhorar a qualidade de vida por dar mais acesso a melhorias nas construções e com soluções sustentáveis, tipo, precisavam de um espaço para o coletivo e tinham pouco dinheiro. Soluções ecológicas têm baixo custo e trazem conforto térmico, acústico e ainda fornecem laços comunitários porque elas juntam pessoas para um mutirão, sabe? Sabia que o símbolo das éticas e princípios da permacultura é no formato de uma flor? É bem legal. Imagine as 3 éticas no meio, como se fossem um miolo, e os princípios como as pétalas. Isso quer dizer que as éticas são como guias de cada princípio, que é uma ação mais prática. Nesse episódio, foi assim também, uma união de muitas coisas para explicar a relação entre energia, políticas públicas e permacultura. Começamos falando da criação de um livro, a descoberta de que os recursos, elementos da natureza têm limite, o início da permacultura, que é o primeiro encontro de David Holmgren e Bill Mollison, as 3 éticas e os 12 princípios, as experiências de vida dos fundadores que ajudaram a formar suas ideias, as energias, o porquê das zonas da permacultura e o que são políticas públicas e eficiência energética. Pois é,
Tudo isso para falar sobre como a permacultura busca se aliar à natureza de maneira eficiente, imitando seus ciclos, economizando energia, e sobre como a permacultura pode ajudar na efetivação das políticas públicas de eficiência energética. Porque temos que lembrar que o consumo energético do mundo atual cresce e que a natureza não é um recurso, muito menos um recurso infinito, né? Ou você acha que aqueles jogos novos, laptops, celulares de última geração, colocação de IA em todos os lugares não iam gastar mais energia? Pois é, sem ofensa, IA, sabe que eu sou sua amiga, né? Não se rebelem, please. Mas sério, é bem importante evitar desperdício de energia em todos os lugares possíveis. E a permacultura pode ser uma saída interessante para isso. Esse foi um episódio de início, só para dar uma pincelada sobre as coisas, para a gente observar o presente e pensar no futuro. Mas calma, ainda tem muita coisa para contar nos próximos episódios. Vamos passar pelos 12 princípios da permacultura. E qual o próximo episódio? Eu gostaria de lançar um desafio a você. Antes de olhar no Google, pense em como responder a pergunta. O que é, observe e interaja no contexto da permacultura. Depois pode ceder a curiosidade e dar uma espiada no nosso amigo Google, mas só uma espiada, viu? Esperamos você aqui para conversarmos sobre essa resposta. Até breve! Fótons e Folhas é um podcast narrativo com 13 episódios, idealizado e realizado por Patrícia Abad, Kátia Madruga e Mônica Knepker, com o apoio do Grupo de Estudos em Educação e Divulgação Científicas GEDIC, do IFSC Campus Araranguá, cujas reuniões e seus debates ajudaram na criação dos roteiros narrativos. O podcast é realizado como parte da dissertação de mestrado de Patrícia Abad para o Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade da UFSC Campus Araranguá. Obtenha mais informações nos sites ppges.ufsc.br e instagram.com/ppges.ufsc sobre o PPGES e no permacultura.ufsc.br sobre permacultura. As pesquisas, entrevistas e roteiros são da Patrícia Abad, Kátia Madruga e Mônica Knepker. A produção, apresentação e edição são da Patrícia Abad. As artes que aparecem no podcast são do permacultor e artista Juliano Ricciardi. Música de abertura Open Sky, de Israel Doron. Agradecimentos a Priscila Ferreira, Luiz Ribeiro e a IA pelas locuções adicionais gentilmente realizadas no meio das férias do começo do ano. Agradecimentos ao jornalista Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista, da Rádio Guarda-Chuva, pela oficina de podcasts e narrativa em áudio que ajudou bastante na produção do podcast. E aí, gostou do episódio? Compartilhe com pessoas que você acha que vão gostar também. Deixe um comentário nas nossas redes sociais. Muito obrigada e tudo de bom!